Ele está aqui. Tem mais idade que eu pensava. Bom, bom dia a todos. Já me ligaram 3 vezes aqui para comunicar que o trânsito é horroroso. Se é desculpa para nós vamos iniciar mais um ciclo de palestras, porque aqui na ASCUP, apesar de sermos considerados pessoas experientes devido à nossa idade, mas sempre queremos aprender mais e mais. E essa é a razão pela qual nós costumamos organizar ciclos de palestras por assuntos diversos, principalmente aqueles que dizem respeito a uma melhor condição de vida para as pessoas experientes. Eu não gosto de usar pessoas idosas, não. Eu prefiro falar para pessoas experientes. E hoje nós temos aqui a imensa satisfação de termos como palestrante uma profissional altamente competente. E eu posso dizer de boca cheia isso, altamente competente, porque ela tem feito a proeza de conservar a minha memória em estado razoável. Porque eu sou paciente dela já há algum tempo. Então, ela está fazendo esse milagre comigo, conservar a minha memória em estado razoável. Isabel Cristina Câmara, infelizmente, a sogra dela, que também é aspiana, não pode estar aqui hoje porque encontra-se em viagem ao exterior. É uma das filhas que está aniversariando hoje, em Nova York. E ela foi lá para passar o aniversário com a filha. Então a Isabel Cristina vai nos trazer informações preciosíssimas sobre um problema que não é só de pessoa de mais idade, não. É o problema de memória. De modo que nós vamos, com muita satisfação, ouvi-la, E após a exposição, se alguém quiser fazer pergunta, ficará liberado para tal. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o carinho do professor Nassir desse convite. Agradeço também a disponibilidade de vocês. E como o professor Nassir falou muito bem, questões de memória, dificuldades de memória, não é só privilégio de pessoas mais experientes, Hoje, infelizmente, temos em todas as idades. E o que mais se atribui a esse fato é a quantidade de estímulos que hoje recebemos, A tecnologia que avançou bastante, então os computadores, os smartphones, então nós somos bombardeados por informações durante todo o tempo, Segunda após segunda recebemos muitas informações e o cérebro humano não tem a capacidade de absorver isso tudo. E eu vou falar aqui para vocês, só estou dando uma préviazinha, por isso que é importante cadernos de anotações, murais de recados, porque a gente fica se cobrando, Como que eu não estou guardando? Como que eu não guardo? Mas não é bem assim. A gente não consegue guardar isso tudo que a gente recebe aí durante o dia. Então vamos começar. Eu vou dar várias dicas, vocês podem perguntar durante os momentos que eu estiver falando para vocês, não tem problema, pode interromper e perguntar, porque é pertinente, o que está sendo exposto, e aí fica melhor para a gente tirar as dúvidas. Aqui, isso. Reinaldo saiu. Tá, então vamos no primeiro momento. Vamos passar. Bem, então vamos começar aqui com um significado, O que é memória? Memória é uma função mental complexa que leva o indivíduo ao ato de recordar, relembrar e reproduzir o que foi aprendido
aprendido. Ela envolve a capacidade de registrar, reter e resgatar informações. É um arquivo onde são armazenadas as informações recebidas através dos órgãos receptores, como a audição, o olfato, a visão, o tato e o paladar. Então, daqui, logo, de antemão, a gente vê que é super importante para o nosso cérebro cuidar de toda a nossa saúde, principalmente aqui desse sistema sensorial nosso, principalmente da audição, olfato, visão, tato e paladar. Tudo isso está relacionado à memória. Então, se a gente precisa de um óculos, a gente deve procurar, deve fazer, deve seguir a orientação do médico, de 6 em 6 meses, ou de 1 em 1 ano, conforme o caso. A visão é importante para o cérebro da gente, a audição é importante para o cérebro da gente. Então, a necessidade de um aparelho vai aumentar a nossa qualidade de vida, e vai colaborar com o cérebro também. Tato, paladar, olfato. Quem aqui já teve a experiência de sentir o cheiro de algo que lembrou uma situação, lembrou um evento, lembrou uma pessoa, lembrou uma receita? Então a gente deve cuidar muito da nossa saúde. A memória é um arquivo. E aí, para a gente consultar esse arquivo de maneira eficiente, depende de algumas características dela, que envolvem a frequência com que a gente recebe aquela informação. Se eu, por exemplo, estudar um determinado assunto, ler um determinado artigo, se eu leio mais vezes, eu tenho mais chances de guardar aquele conteúdo ali. O valor. Muitas pessoas falam comigo: Isabel, mas eu esqueço tal situação, eu esqueço tal coisa, eu esqueço coisas de agora, mas essa situação eu não esqueço. É porque aquilo certamente tem um peso para você, tem um valor, Então tem coisas que a gente realmente não esquece devido ao que vem de encontro para a gente da importância daquilo ali. E aí fica mais registrado, fica mais solidificado na memória da gente. Não, volta, por favor, que ainda tem os pontinhos. O valor ou o significado, como eu cheguei a falar, para o indivíduo daquilo que é aprendido. Então, coisas que são importantes é mais fácil da gente registrar. Agora aqui, subdivisões da memória. A memória, na verdade, tem várias subdivisões. Eu trouxe para vocês aquelas que são mais faladas atualmente. O cérebro, ele tem ali várias partes. E hoje, através da neurociência, a gente sabe que essas partes não funcionam isoladamente. Tem sempre um ponto que tem uma responsabilidade maior diante daquela função, mas hoje a gente sabe que o cérebro, ele se comunica como um todo. E a gente precisa de todo o cérebro para nossas ações, nossos pensamentos, raciocínio, solução de problemas, certo? Então aqui, memória imediata se refere à capacidade de recordar fatos ou dados apresentados poucos segundos antes. Ela não armazena, é a memória de repetição. Então, se eu falo aqui para vocês, cadeira, papel, tomate, e aí quem pode repetir o que eu falei? Cadeira, papel, tomate. É a memória imediata, É a repetição, ela é responsável por essa repetição. Depois a gente tem memória recente, se refere à capacidade de recordar o que foi aprendido há horas, dias ou semanas. Ela armazena, ela é capaz de reproduzir. Quem aqui pode dizer o que comeu no café da manhã? Básica, meu E aí, com quem se alimentou? Quem comeu mais itens do que o iogurte? O iogurte é fácil. Mamão, o que mais? Mamão, café com leite, bolo, banana, pronto. Viu? Então essa é a reprodução da memória recente. Ela já tem um tempo,
são 10h30 mais ou menos, e aí café da manhã, né? Geralmente a gente toma às 7, 8 horas, né? Então já tem tempo. Então que bom que vocês aí relacionaram o que vocês comeram. Agora aqui, memória remota. Recorda o que foi vivenciado no passado distante. Ela armazena, são fatos antigos. Então a memória remota é as nossas histórias, né? Quem pode dizer? Algum evento importante, algum acontecimento importante? Minha memória vai dar 1 ano e meio de idade. Que bom, que bom. Então, essa memória, ela é mais difícil da gente perder, né? Ela, como já tem tempo, como a própria palavra diz, remota, né? Ela está lá atrás. Então, essa informação, ela está solidificada, ela está sedimentada no cérebro da gente. Por isso que muitas pessoas relatam: é fácil eu ir até 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade. É super fácil, mas de hoje eu tenho dificuldades. Então é por isso, tudo lá de trás está enraizado, está muito solidificado. Agora, as coisas de agora é que encontramos mais dificuldades, tá? Mas a gente vai ver como vamos ajudar. O emocional também, na remota? Sim, mestre, tudo na verdade o emocional da gente está envolvido, né? O indivíduo, nós todos, né? Nós somos uma pessoa e é tudo junto. A gente não é partido, né? Como se imaginava um tempo atrás. Nós não somos partidos, nós somos uma coisa só. Então está tudo envolvido nos nossos pensamentos, na organização desses pensamentos, na forma da gente lidar com a nossa vida, com as nossas coisas. Então as emoções, elas estão nisso tudo. E elas, a gente vai ver mais à frente, essas emoções, elas também interferem na nossa memória. Então, passando, por favor. Agora aqui, a memória é associada a outras funções cognitivas. Então, a aprendizagem, é claro que é super importante para a nossa memória, como o professor assim falou muito bem no início, não importa a idade que tenhamos, o importante é a gente não abandonar essa sede do saber, essa sede de conhecer, de descobrir o novo. Nós sabemos também hoje que o cérebro da gente funciona como um músculo. Quem faz fisioterapia, quem faz alguma atividade física aqui? Quase todo mundo. Ótimo, então, nós procuramos essas atividades para fortalecer a nossa musculatura, não é isso? Tonificar a musculatura, fortalece, assim a gente fica mais preservado, né, de dores articulares. O cérebro, hoje nós sabemos que também funciona dessa forma. Nós precisamos de estímulos diferentes, de novidades, para poder trabalhar esse músculo aqui de cima. Eu estou brincando, eu sei que não é músculo, mas fazendo uma comparação, né? Ele se fortalece, o metabolismo dele, o cérebro, ele fica no ambiente molhado, ele tem uma química. Então, se nós descobrirmos, né, formos atrás de novos assuntos, de jogos. Me foi apresentado aqui um jogo pelo computador que eu nem conhecia. A gente tem que se lançar a novos desafios. E aí sim estamos trabalhando o cérebro da gente. Isso é muito importante para ele. A atividade de leitura é a atividade mais completa que tem do cérebro da gente, que envolve a visão, envolve a atenção, concentração, compreensão. Então é uma atividade muito boa, muito importante para a gente estar praticando. Até alguém ler para a gente é muito importante para o cérebro. Depois, elaboração do pensamento, né? A flexibilidade do pensamento. Vocês aqui devem conhecer aquela música Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Isso não é muito bom. A música e a letra é muito bonita, mas isso não é muito bom. A gente tem que ser flexível ou buscar essa flexibilidade com
relação aos nossos pensamentos, com relação às nossas emoções. Então, eu tenho esse pensamento, eu vejo dessa forma, eu faço dessa forma, vou ser sempre assim. Isso não é bom. Isso não é bom. A gente deve procurar, tudo muda, não é verdade? Tudo muda o tempo todo. Então, isso também é importante para a gente, para a nossa saúde mental, para a saúde do cérebro da gente. Isso é muito importante. Percepção do meio, estar atento até coisas que pessoas dizem que são mínimas, né? A cor das folhas, a gente está aí com a primavera quase chegando, então muitas flores que quase não aparecem durante o ano surgem agora. A cor, o colorido do verde é diferente, o cheiro, o sol, o céu, tudo se modifica o tempo todo, né? Mais ainda de acordo com a mudança das estações. Então, a gente parar para olhar isso, esses detalhes, valorizar o cheiro de uma fruta, o cheiro de um tempero, isso tudo é importante para o cérebro da gente e para a saúde como um todo. Então, perceber essas pequenas coisas muito valiosas. Animais, né? O canto de um passarinho, dependendo do endereço de vocês, às vezes a gente mora perto, próximo a um lugar de mata, de árvores, e aí a gente, se prestar atenção, a gente escuta, a gente vê, né? Então tudo isso é importante para a gente. Orientação espaço-temporal, calendário, folhinhas, agenda. Isso tudo é muito importante para estar situando a gente no tempo e no espaço. Que dia é hoje? Dia do mês? Dia da semana? Já falaram, 4 de que mês? De que ano? Estação do ano que ainda estamos? Inverno. Aqui na região sudeste, né, esse inverno é flexível, ele é muito flexível. Mas estarmos atentos também ao tempo, à localização, onde nós estamos, que rua, que endereço é esse, que bairro é esse, cidade, estado. Então, agora eu estou forçando, estou estimulando para que vocês falem, mas quantas vezes nós estamos em determinados lugares que a gente até se perde um pouco. Onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que eu vou resolver, né? E aí, como eu falei, os blocos de anotações, as agendas, e ali a gente tem um controle diário. Até antecipadamente, né, no dia de hoje, eu vou me preparar para amanhã. Então, se eu tenho muitos compromissos, muitas coisas para resolver, eu posso anotar, listar esses compromissos do que é mais necessário, né, para o início do dia seguinte, até aquele que, se de repente não der tempo ou surgir outras situações, nós podemos passar para o dia seguinte. Nível de consciência. Nível de consciência se refere a tudo que a gente falou. Porque se eu falei, né, do tempo como está, do dia, da data completa, da localização, então isso nos dá um nível de consciência, o quanto estamos acompanhando as coisas que acontecem ao redor da gente, como um todo, como foi dito, listado nos itens aqui acima. Ok? Queria só lembrar um outro tipo de memória que temos nesses dias, quando queimou o museu. Exatamente, essa situação triste, né, lamentável, fez vir a nós muitas memórias, né? E aí a dor dos que estão chegando agora. Então a dor do que está chegando, dos que estão chegando agora, e aí não vão, né, não terão na memória deles aquela maravilha toda, né, a história toda nossa que ali estava. É realmente muito triste.
Bem, processo de memorização. Então, já que o senhor tocou nisso, né? Todos aqui tiveram o privilégio de visitar, de conhecer, ver o que estava exposto lá no museu. E aí ativou muito a nossa memória remota, não é verdade? Ativou muito. Meu filho mais novo gosta muito de museu, adora museu, e nós sempre levávamos ele lá. Até pouco tempo que nós fomos lá. E aí ficou passando um filme, né? Eu fiquei vendo um filme dele comentando das coisas, mostrando, a gente lendo, né? Para conhecer, e era realmente um espetáculo maravilhoso. Tinha explicação de tudo, detalhadamente, do que estava exposto ali, né? E aí a gente ali acionando a nossa memória remota com essas recordações. Bem, processo de memorização. Então, para que se dê o registro, né, dos conteúdos que a gente tem na nossa memória. Atenção à informação recebida pelas vias sensoriais, como eu falei, nas vias sensoriais lá, audição, visão, olfato, tato, paladar, e ali aparece a palavra atenção. Os pilares da nossa memória são a atenção e a concentração. Então temos que cuidar muito bem dessas duas pilastras para a nossa memória: atenção e concentração. Cuidado, né? Como eu falei, com o avanço da tecnologia, nós recebemos muitas informações, só que elas também atrapalham. Elas ajudam, tudo deve ser com equilíbrio, né? Então a gente tem que usar, tem que dosar muito do nosso equilíbrio, porque elas podem atrapalhar. Muita informação, muita coisa num só tempo faz com que não consigamos absorver o que importa, o que é realmente necessário, né? Então a gente tem que ter cuidado com a atenção e concentração. Como isso? Fazendo uma coisa de cada vez. Não adianta eu estar estudando determinado assunto e preocupada que tal horário eu tenho compromisso, que eu tenho que resolver não sei o que estão esperando uma resposta minha naquilo outro. Não adianta fazer assim. Como eu falei da lista de prioridades. O que é mais importante? O que eu tenho que resolver logo? Quase que imediatamente. Então, esse assunto eu trato e zero ele, para eu ir para uma outra situação. Certo? Mas há situações, né, que a gente também abandona, porque não são, a gente seleciona também. Sim, né? Claro, selecionamos, já como eu falei, a gente não dá conta de administrar tudo. Mas a nossa... Oi? Às vezes não é importante. Sim, o cérebro ele precisa desse escape. Como eu falei, ele não é um computador que ele registra tudo. Então precisa desse escape. Coisas que realmente não têm o valor, não têm o peso, a tendência é abandonar. E aí cuidado com a palavra, eu esqueço, eu estou esquecida, eu esqueço de tudo. Isso, o cérebro, ele é uma máquina, né, intrigante, interessante, e que ainda não conseguiram explorar toda, eu acredito que não conseguirão. E ele aprende muito rápido. Aquilo que a gente muito pensa, aquilo que a gente muito fala, ele pega aquilo ali e ele começa a funcionar com aquela informação ali. Então essa coisa de estar, eu estou esquecida, você está se autossugestionando, você está falando para você, eu estou esquecida. O cérebro está lá captando essa informação. E aí a tendência é que ele mais rapidamente descarte as informações. E com esse descarte, infelizmente, vão também ser descartadas as informações importantes. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio. Cuidado com o que está falando. Que as pessoas não idosas têm que ter mais cuidado em relação a isso. Porque já existe um preconceito, já existe um estereótipo de que o velho não tem memória.
Então, eu me lembro quantas coisas que eu esqueci quando era jovem. Quantas coisas que se eu não tomasse nota, eu esqueci na sala de aula de lembrar os alunos, já tal, já prova, enfim. Tomava nota para não esquecer. É por isso que eu falei no Mas eu início, tô dizendo, esquecimento não é porque privilégio eu dos idosos, não. Qualquer coisa, minha filha diz assim, mamãe, a senhora esqueceu. Existe uma escala de valores também, tem coisas. Eu não esqueci, atrasei hoje aqui por causa do trânsito, é uma coisa horrível. Mas eu quero, entendeu? Não, mas quando alguém cobrar isso de vocês, pergunta para a pessoa. Pergunta para a pessoa, e você? O que você esqueceu hoje? Exatamente. Não tem idade, gente, não tem idade. Criança, adolescente, não tem idade. Adulto, o problema nosso está sendo, como eu falei, o avanço da tecnologia e a velocidade que as informações chegam para a gente. Então não tem idade, né? A senhora fez uma reflexão muitíssimo boa. Se voltarmos lá atrás, nós vamos lembrar que com idades menores, fases menores, esquecíamos coisas. Então devolvam para os familiares de vocês. E você? O que você esqueceu hoje? Essa resposta com certeza terão. Isabel, diga uma coisa, Isabel. A memória está ligada à inteligência? Explicito a pergunta. Quanto mais inteligente for a pessoa, ele terá melhor memória? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Não tem. Antes se pensava nisso. O nível cultural, intelectual, se pensava que protegia o cérebro das doenças neurodegenerativas, das demências. Mas, infelizmente, isso caiu por terra também. Outra coisa, essa história de canais de comunicação. Quanto mais canais de comunicação a pessoa tem, é sinal de que ele tem uma memória melhor, né? Por exemplo, tem gente que está falando com o interlocutor. Se chegar uma terceira pessoa, um momentinho, estou falando aqui que não pode ser interrompido, senão vai esquecer o que estava falando. Quer dizer, só teria ali um canal de comunicação, não é? Eu me lembro do Napoleão Bonaparte, que pelo que eu sei, eu acho que foi a pessoa mais inteligente ou de melhor memória que já se registrou, porque ele reunia 7 auxiliares, né, e ditava a carta para 7 pessoas diferentes. Quando ele começava no primeiro, senhor general fulano de tal, e daí começava, agora interrompe, passava para o segundo, depois para o terceiro. Quando eles acabavam no 7º ajudante de ordem, agora eu usei a palavra ajudante de ordem, ele voltava ao primeiro e sabia exatamente onde ele tinha parado. Mas não é só Napoleão, um professor de multisseriado faz isso. Mas olha, isso, olha só, olha o detalhe. Professor, o que o senhor falou de Napoleão? Olha como ele usava a atenção e a concentração dele. Ficavam os 7 ali, ele ia de 1 a 1. Ele sabia a quem, né, ele trataria de qual assunto. E ele estava ali inteiro e passando para cada uma daquelas pessoas o que ele precisava. Mas isso é raríssimo. Não, ele focava na atenção e na concentração do que ele precisava. Como eu falei aqui, fazer uma coisa de cada vez, a gente manter o foco, né? Era um homem inteligente, sem dúvidas, né? A pessoa ouvia muitas informações, muita coisa, mas isso, basicamente, o que ele fazia era manter o foco e ele sabia com quem ele trataria do quê. Então ele ia início, meio e fim do que ele precisava com cada uma dessas 7 pessoas. Se nós fizéssemos A isso... professora das criancinhas fazem isso. Fazem isso. E assim, é muito importante, o que você falou muito bem, né? Ele ia do 1º ao 7º. E aí tá vendo quanta coisa organizada para ele não perder aquele raciocínio? É disso que eu estou falando, a gente precisa
disso. O cérebro precisa de organização também. E também Muito. Se a gente tem na casa da gente uma escrivaninha, a escrivaninha organizada com as coisas que você gosta, com as coisas que você realmente usa. Eu vou falar disso mais lá pra frente. Entendeu? A forma organizada com que ele fazia a coisa, ordenada, isso ajuda o cérebro da gente, isso ajuda a nossa memória. E precisa também que o professor, no caso o professor, que ele repita várias vezes a mesma coisa e de modo diferente, porque as inteligências, tipo de A gente precisa do princípio da didática. entendeu? Então isso é aprendizagem, esquecimento, aprendizagem. Não é como hoje muitas escolas, é uma forma. Tem a forminha lá dentro da escola. A criança ou o aluno que não se adequa, que não cabe ali dentro daquela forma, tem algum problema. Não necessariamente. Aquela criança, né, aquele adolescente, aquele adulto, ele aprende, ele absorve, mas de um outro formato. Como a senhora falou, nós somos seres individuais, cada um é de um jeito. A coisa acontece de maneira diferente em cada um de nós. Podemos viver a mesma situação. Eu vou ter uma percepção, eu vou ter um entendimento e você vai ter outro. Né? Por isso que na aprendizagem a gente tem que repetir as coisas de várias, como você está fazendo. Você está repetindo o que você está dizendo de várias maneiras. Então você está fixando a memória para a aula que você está dando. Isso. Bem, vamos aqui. Os 4 estágios do processo de memorização, né? Atenção à informação recebida pelas vias sensoriais, como nós falamos. Compreensão, olha aí, ó. Compreensão, organização e codificação da informação na memória de curto prazo. Isso tudo é a concentração. Estocagem e organização sequencial da informação na memória de longo prazo. Tá vendo assim? Tudo o que me fugiu. Esqueci. Napoleão. Tá vendo o que ele fazia? Olha aí o formato da coisa, né? Que é boa, que faz bem pro cérebro da gente e que ajuda a memorizar. É isso. Evocação ou resgate da informação estocada, consolidada sempre que necessário. O Napoleão voltando lá para o primeiro da fila. Porque um dirigente tem que ter isso. Exatamente. Um presidente da República tem que ter isso. Tá difícil. Infelizmente, nessa esfera há um enorme egoísmo e egocentrismo, né? Isso tudo é esquecido. Bem, podemos avançar. Não, estou brincando, mas há certas profissões em que isso, estou percebendo aqui, estou entendendo, que são mais necessárias. Qual professor, desde o pequenininho, desde a alfabetização, desde a infância, que vai lidar com tudo, vai lidar com crianças diferentes, até chegar na universidade. Passou no vestibular, acho que todo mundo sabe tudo. A menina que veio comigo estava me contando, né, eu não vou faltar o professor, mas na área dela, na faculdade, às vezes o professor não se conforma. Como é que passou no vestibular, não está entendendo isso? Entendeu? Então, se o aluno, né, da universidade estivesse ali entendendo tudo, não teria por que ele estar ali. Ali, na universidade, a gente está vendo algo, né, que uma profissão que a gente escolheu, algo específico. Então, é um novo aprendizado. É um novo aprendizado. Bem, fatores que prejudicam a memória. Olha aí a atenção. É importante. Hipertensão arterial, excessos de bebida alcoólica, depressão, ansiedade, olha aí as emoções envolvidas, preocupações excessivas, né? Preocupações excessivas. O que é isso? Claro que todo mundo aqui tem alguma preocupação, né?
nós não estamos isentos de problemas. Todo mundo tem. Eu tenho os meus, cada um aqui tem os seus. Há aquelas situações difíceis que a gente vê uma solução, que a gente enxerga uma luz no fim do túnel. Então, essas a gente deve buscar soluções, a gente deve buscar dar conta daquilo ali. Agora, há outras situações que estão mais distantes, não é naquele momento ali que a gente vai conseguir alcançar. Então, a gente tem que deixar essas de lado, senão a gente fica se perdendo naquilo que pode resolver, não faz aquilo que pode resolver e nem tampouco aquilo que está mais complicado de resolver naquele momento. Então há uma perda de tempo, um desgaste emocional, um desgaste mental e um desgaste físico. Olha quanta coisa aí envolvida. Então, as nossas emoções, os pensamentos, a organização desses pensamentos, as percepções, elas também precisam da nossa atenção, da nossa concentração, para a gente arrumar o nosso emocional e todo o organismo fluir bem, a gente ganhar na nossa qualidade de vida. Tá? Podemos passar? Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro dessas preocupações excessivas, existe uma diferença entre homens e mulheres, porque eu estava comentando que as mulheres conseguem fazer uma opção de coisas ao mesmo tempo e os homens são compartimentados. Isso é social. Olha, isso não tem formato. Infelizmente não tem ou sexo masculino ou feminino. Não tem, é de cada um. É de cada um, né? Tem pessoas que são mais ativas, mais dinâmicas, outras pessoas são mais passivas, né? Isso é de cada um. Agora, ainda das preocupações excessivas, quando a gente tem muita dificuldade em lidar com aquilo e não conseguimos sozinhos, devemos procurar ajuda. Devemos buscar ajuda para poder organizar aí as nossas emoções, tá? Podemos passar. Angústia frente ao excesso de informações. Quando eu leio essa frase, eu só penso em congresso. Porque vamos a congressos, né? Vamos a determinadas exposições de 6 horas, 8 horas. Gente, a gente não consegue absorver nada daquilo ali. Não consegue. É muito tempo, o cérebro não consegue acompanhar. E aí, mais uma vez, as anotações. Pegar, né, dessas palestras o que mais interessa, os pontos principais e anotar, porque, gente, é desumano esses congressos. É 3, 4 dias, o dia inteiro. Não há cérebro para registrar aquilo ali. Não há. O cérebro precisa de lazer. O cérebro precisa de pausa, de humor entre uma informação e outra. O cérebro precisa de movimento entre uma informação e outra. Né? E a gente não acha isso com facilidade. E daí que a gente vai a um congresso e o que ficou desse congresso? O que ficou registrado? Está escrito. O que está escrito? Porque você não acompanha aquilo tudo ali. O que está escrito, o de mais valor. Eu fui no congresso, mas eu não posso perder a apresentação daquele profissional. É a minha linha de trabalho, aquilo vai trazer novidades para mim, aí aquilo tem mais chance de ficar. Exatamente, Jesus. Exatamente. Mas lá, propriamente, sentado lá o dia inteiro. Por isso, aquilo tudo faz aqui tá a gente, por isso, não dá, o cérebro
Cada um é um, mas tem pessoas que às vezes ficam nessa angústia, estudando horas antes, minutos antes, não dormem. Isso é péssimo na hora de sentar na prova e recorrer à memória para buscar as informações. Por isso que eu falei, o cérebro precisa de humor, de lazer, de descanso, ele precisa de pausa, ele precisa trocar o estímulo que ele está recebendo. Por isso, lá em casa, quando alguém quer conversar de noite, não dá mais, só amanhã. À noite E olha, a natureza é perfeita, Deus é perfeito, maravilhoso. Temos o dia, a luz, né, a claridade para resolvermos nossa vida, e a noite é a hora do escuro, é a hora do descanso, é a hora da pausa, né? Então, avançando aqui, resoluções difíceis de serem tomadas, como eu falei, as preocupações excessivas, aquilo que a gente precisa resolver, mas é difícil. Então, isso tudo é um fator que pode vir a prejudicar a nossa memória. E mais uma vez, se encontramos muita dificuldade em determinadas coisas, devemos buscar ajuda profissional. Falta de horário regular de sono, como nós falamos, ele de mais, ele de menos é prejudicial. A gente tem que saber o tempo, o período que é importante para a gente ficar bem, para a gente estar bem. Estresse, né? Hoje é super falado, muitíssimo estudado, então sabemos os prejuízos com relação ao estresse, prejuízos de ordem física, mental, tudo. O estresse é prejudicial a tudo. Abuso de pílulas para dormir e uso de certos medicamentos como ansiolíticos, tranquilizantes e determinados antihipertensivos podem levar a esquecimentos transitórios. Então, a ajuda profissional correta, adequada, não tomar medicamentos controlados por conta própria. Tem muitos medicamentos que médicos aí que estão atualizados, que estão acompanhando esses estudos com relação a muitos medicamentos, eles são capazes de dizer para a gente, de passar para a gente aquele medicamento apropriado para aquilo que a gente está queixando. Hoje, para dormir, se alguém tem algum problema aqui com relação ao sono, temos remédios específicos, indutores do sono. Então, são remédios mais eficazes para essa dificuldade e que não envolve quase nada, não causam prejuízos em outras partes, que alguns outros causavam e alguns, muitos que ainda estão por aí, causam prejuízos. Remédio ao contrário não tem. Oi? Ao contrário não tem. O contrário? Pouco sono. Pouco sono demais, eu quero dormir menos. Deixa da mulher. Não, atividade física ativa. Então, atividade física, quem sente muito sono é verificar a saúde, os hormônios. Provavelmente hipotiroidismo. Tem que verificar a saúde, exames de sangue, ver como é que está lá a série vermelha. Aí tem que ver direitinho se há alguma coisa acontecendo, né? Ou pode ser também, pode não ter nada e ser da própria pessoa. Bem, podemos passar. Fatores que beneficiam a memória. Aí, vamos investir nesses. Precisamos investir nesses. Atividade física regular. A atividade física é muitíssimo importante porque leva oxigênio para o cérebro da gente, ativa, né, a circulação do sangue também no cérebro da gente, distrai. A atividade física é importantíssimo. É boa a hidroterapia. Hidroterapia, hidroginástica. Mas hidroginástica para idade, porque na hidroterapia, pilates, terapeuta faz análise crítica, avalia a gente e faz análise do que nós mais precisamos. O Pilates é muito bom para o cérebro, e porque as atividades, né, trabalham muito a musculatura, mas de uma forma tranquila, trabalhando junto
com o corpo físico, a respiração. Quem faz pilates aqui? Não é verdade? Você trabalha devagar todo o corpo, articulações, musculatura e sempre atento à respiração, que favorece muito o cérebro da gente. Estilo de vida ativo e variado. Lembra da Gabriela? Eu sou sempre assim, você sempre assim, não, não vale, Gabriela não. Estilo de vida ativo e variado. Então, coisas diferentes, atividades, movimento com prazer, né? Movimento ali com a nossa satisfação presente. Consultar o seu médico regularmente, observar as trocas de medicamentos, se mudou alguma coisa em você, se mudou alguma coisa da sua memória, da sua atenção, da sua concentração, relatar para o médico para verificar o que pode fazer, tá? Dieta saudável e equilibrada, né? Não preciso também falar muito a respeito disso, que também é um assunto muitíssimo explorado. A senhora falou do café da manhã com abacate. O abacate tem sido muito estudado, o óleo de coco também tem sido muito estudado com as propriedades, né, que dão ganhos lá para o cérebro da gente. Lazer, né? Eu já falei várias vezes, atividades de lazer, passeios, teatro, cinema, ou até mesmo um passeio, como eu falei inicialmente, para observar a natureza. Podemos passar. Hábitos de reflexão sobre a memória. Tem uma atividade que era muito boa. Eu perguntei para vocês o que vocês comeram no café da manhã. Mas esses hábitos de reflexão sobre a memória é o seguinte: no final do dia, em casa, com uma roupa confortável, né? Você preparada para o seu sono, você parar um pouquinho e buscar na sua memória o que você fez durante o dia. Que horas aproximadamente você acordou, o que você comeu, o que você resolveu, o que você almoçou, o que você fez na parte da tarde, né? O que lanchou, quem você viu, com quem você encontrou, trazer à memória o rosto dessa pessoa, o nome dessa pessoa. Então isso é muito legal, mas envolvendo o prazer. Não adianta você estar estressado, cansada demais e querer fazer esse exercício. Não, tem que fazer de forma tranquila. A roupa está confortável, o assento está bom, ou então o colchão da sua cama, o apoio para a cabeça, e aí você fazer uma reflexão com calma, com tranquilidade, rindo do que você fez, rindo daquilo que você falou, com quem você encontrou. Isso é muito bom para a memória da gente. Sem pressão, sem pressão. Esses exercícios, essas técnicas não devem envolver pressão, avaliação, não. Se você não tem esse hábito, tudo que é novo para a gente, tudo que é novo para o cérebro da gente, leva um tempo para a gente se adaptar, leva um tempo para a gente se adequar. Então a gente tem que ter paciência com o cérebro da gente. Não é assim que ele funciona. Ele vai paulatinamente registrando, guardando, modificando, passo a passo, degrau por degrau. Disciplina em hábitos de sono, que já falamos aqui. Temos que dormir, né? Dormir da melhor forma possível. Procurar corrigir se a gente não está dormindo bem. Humor estável. É claro que tem coisas, né? Não há um mundo, né? Não é perfeito o tempo todo, não é tudo cor-de-rosa o tempo todo, mas tentar uma estabilidade de humor, porque tem pessoas que têm isso muito acentuado, acorda de um jeito, daqui a meia hora já está de outro, daqui a 1h30 já está de um outro. Então a gente tem que ter cuidado com isso, ter cuidado com essas instabilidades do humor. Será que esse pessoal assim que tem alguma outra coisa diferente? Outra coisa? Outro mal, outro problema de doença, algum mal-estar? Não, tem também, tem, é claro, tem doenças
psiquiátricas, né, tem problemas também que envolvem o humor. Aí é uma outra situação, né? Como eu falei, procurar ajuda profissional, um médico, um psiquiatra, medicamentos controlados. Então, aí é uma doença psiquiátrica mesmo, mas eu estou falando assim, né, de forma saudável, a gente deve procurar vigiar o nosso estado de humor, a gente deve procurar vigiar isso, mas é claro que temos as disparidades, as disparidades são patologias, tá? Ok aí? A máquina falha também, né? Todo mundo elogiando muito a máquina, né? Mas a máquina falha. Ah, tá, obrigada. Pausa. Aí, como eu falei da pausa para as palestras, para o congresso, né? Então vamos respirar um pouquinho. O cérebro da máquina falhou. Foi pro cada show? Não, tá bom. Aqui tá legal, é? Cada chuva, né? Isso é a habilidade de cada um. Hoje, naquele país, eu posso trazer. Mas você não gosta de caldo? Ou é o caldo que você gosta? Sim, o mas o caldo para ajudar no ganho. A gente pode passar no computador aqui pra frente. Vai pegar a luz. Gente, por último ali o outro ponto é integração e socialização. Integração e socialização a gente entende por convívio, né? O que vocês têm aqui, os encontros, outros profissionais que trazem outras informações. Vocês falaram de atividade física, pessoas que fazem atividade física. Tem um grupo, acaba se conhecendo. E aí, integração e socialização diz respeito a isso. Esses grupos e a importância de participarmos desses grupos. A importância da gente estar com outras pessoas. Estando com outras pessoas, falamos assuntos diferentes, nos atualizamos, né, dos conhecimentos gerais, situações que estamos vivendo. Então, por isso que é importante, porque traz ao cérebro da gente novas informações, né? Trocar com o outro. Podemos passar? Organizando o meio ambiente. Olha aí a organização voltando. Mantenha lembretes à vista, como eu falei, aqueles quadros de aviso são muito bons para isso, ou ímãs de geladeira, quem gosta, os ímãs de geladeira também são bem-vindos. Criar uma organização lógica para as suas coisas, então separar uma pasta só de, digamos, escritura, outra pasta com os seus boletos de cartão de crédito, manter os documentos, né, que são importantes, organizados,
dar nomes, colocar nomes nessas caixas, nessas pastas, imposto de renda. O imposto de renda está todo separado na caixa tal e está lá com o nomezinho do lado de fora. A minha biblioteca, ela está organizada aqui na primeira prateleira. São os livros que se referem a tais assuntos, na segunda, tais assuntos. Então, gente, é importante demais a organização da nossa casa. Cozinha, o nosso quarto, a organização facilita tudo. Você estar na rua, precisar, tem que pensar assim: se eu estou na rua, preciso de alguma coisa e tem uma pessoa na minha casa, eu vou saber dizer para aquela pessoa: fulano, vai lá na gaveta tal, do móvel tal, primeira gaveta, eu preciso que você pegue esse documento assim, 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 assim e me passe o número assim, 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 assim. Vocês têm que pensar assim: vocês conseguem fazer isso? Poderiam fazer isso com facilidade? Se tem alguma dificuldade, precisa reorganizar a casa. Use sempre uma agenda, como eu falei, listar os compromissos. Faça listas. Outro exercício para memória. Eu vou ao hortifruti. Eu vou fazer uma lista do que eu preciso do hortifruti. Então eu olho a minha geladeira, eu olho a minha fruteira e eu vou ali no papelzinho e anoto o que eu preciso. Eu vou comprar produtos de limpeza. Eu vou olhar lá meu armário, minha área de serviço que eu preciso e eu vou escrever, fazer uma lista, que aí eu vou no mercado, não vou esquecer de nada bonitinho. Isabel, mas existe coisa mais eu sei que eu sou supermercado sem lista. Aí depois chega em casa, puxa, eu fui no mercado, eu fiquei não sei quanto tempo, não comprei isso, vai de novo. O mercado é tão divertido. Vai de novo. Crie murais e quadros de avisos, como eu falei, né? Murais, quadros de aviso, o que vai vencer, o que eu tenho que resolver, botar o muradinho lá direitinho. Pode passar por aí. Técnica para memorização de material lido. Olha aí, gente. PQRST. Técnica de memorização de um material lido. P é igual ao quê? Prévia. Leia a informação uma vez para saber do que se trata. Então você está lendo uma informação nova, é a primeira vez que você está lendo, você está fazendo isso, você está fazendo a prévia. Você está vendo ali no geral do que se trata aquele conteúdo ali. Depois vamos para o quê? Questão. O que é isso? Faça perguntas a você mesmo sobre o que leu. Você está testando o que você leu, o que você reteu daquilo ali e a importância daquele assunto para você. Depois do que temos o R. Releia a informação tentando responder as perguntas. Você está memorizando, você está verificando, está se avaliando e isso ajuda você a memorizar o assunto. Depois, S, selecione a resposta correta. O que é isso? Você lê o material com lápis ou uma caneta, ou então aquelas canetinhas marca-texto, você vai destacando daquilo que você está lendo, aquilo que te chamou mais atenção, ou aquele assunto que você precisa mais. Você vai sublinhando aquilo. Por quê? Quando você for reler, aquilo está em destaque e rapidamente vai vir à sua memória o assunto para você poder entender mais rapidamente do que se trata aquilo ali. Certo? E por último, o T, teste. Releia a informação para testar se as respostas estão corretas. Isso aqui é muito bom, é um exercício muito bom para assuntos novos, para a gente. Isso, a gente praticando essa técnica, se torna um hábito e passa a fazer, e você passa a fazer diariamente, rotineiramente, como eu falei, porque a gente repete, o cérebro aprende e ele automaticamente funciona naquele novo formato que a gente ensinou para ele. Tá? Avançando. Bem,
Bem, agora vamos fazer uns exercícios para nossa memória, tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui tem chegado. Você está do lado do Vou botar só aqui e aí ele volta para cá. Enquanto a professora está acertando as coisas, eu posso falar para vocês de um exercício de memória que eu tentei no ano passado, nesta agenda, ela me emprestou. Aqui tem uma coisa de presépio de Natal, né? E eu já tinha planejado para lembrar o pessoal agora da eleição, né? Então, aí em cima eu coloquei uma frase de Essa de Queiroz. Ele diz: os políticos e as fraudas devem ser trocadas frequentemente e pelas mesmas razões. Aí, o menino Jesus está segurando uma placa que diz: não reeleja ninguém, né? E aqui embaixo está desenhado ao parlamento, com coisa assim, e está escrito: não reeleja ninguém. E aqui José diz: não reeleja ninguém. Este momento é necessário e democrático para renovar a dignidade e a eficiência do Congresso brasileiro. Então, quer dizer, desculpe, mas foi uma coisa que eu tentei, mas eu fiquei surpreso. Alguém que tinha também uma coisa botou isso no internet. Não sei se alguém recebeu isso, né? Então, pelo menos alguém se lembrou de citar esta coisa de não reeleja ninguém. Vamos continuar aqui. Vamos ler juntos esse texto e aí vamos começar usando a nossa atenção, nossa concentração, porque depois tem perguntas a respeito desse texto que vocês vão ter que buscar as informações da memória, certo? Então vamos aí, é uma situação antiga, mas tem detalhes que a gente deve estar atento, porque senão a gente não responde as perguntas. Moradores de Guarulhos passaram o dia de ontem retirando a lama das ruas e limpando suas casas que foram inundadas por causa do temporal que atingiu a cidade na noite de quinta-feira. Cerca de 950 famílias continuavam desabrigadas e foram alojadas em escolas públicas e casas de parentes. Os passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, voltaram a enfrentar atrasos de voos na manhã de ontem, dessa vez por causa da má visibilidade. Pode avançar, por favor. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, entre 6h45 e 7h50, 10 voos internacionais foram transferidos para os aeroportos de Campinas e do Rio. As decolagens seguiram com atraso de até 2 horas. O aeroporto ficou 3 horas fechado na noite de quinta-feira e 28 aviões foram desviados. Parte da cobertura do terminal de cargas desabou. Vamos voltar, por favor, para o primeiro. Vamos ler mais uma vez?
Moradores de Guarulhos passaram o dia de ontem retirando a lama das ruas e limpando suas casas que foram inundadas por causa do temporal que atingiu a cidade na noite de quinta-feira. Cerca de 950 famílias continuavam desabrigadas e foram alojadas em escolas públicas e casas de parentes. Os passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, voltaram a enfrentar atrasos de voos na manhã de ontem, dessa vez por causa da má visibilidade. Pode passar, por favor. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, entre 6h45 e 7h50, 10 voos internacionais foram transferidos para os aeroportos de Campinas e do Rio. As decolagens seguiram com atraso de até 2 horas. O aeroporto ficou 3 horas fechado na noite de quinta-feira e 28 aviões foram desviados. Parte da cobertura do terminal de cargas desabou. Ok? Então vamos às perguntas. Pode passar. Onde ocorreu o acidente? Quanto tempo durou o trabalho de limpeza? 3 horas. Hã? 3 horas. Não. Quanto tempo? Hã? 3 horas. 2 dias. Isso, vamos guardando as respostas. Quando ocorreu o problema? Quinta-feira. Onde ficaram as famílias? De onde vinham os aviões? Isso, vamos guardando as respostas. Quantos aviões foram desviados ao todo? 28. Em que período ocorreram maiores problemas? 6h45. Que parte do aeroporto foi avariada? Então vamos voltar lá para o texto, por favor. Mais um pouquinho. Outro. Primeiro. Pode voltar mais umzinho. Moradores de Guarulhos passaram o dia de ontem retirando a lama das ruas e limpando suas casas. O dia inteiro, que foram inundadas por causa do temporal que atingiu a cidade na noite de quinta-feira. Cerca de 950 famílias continuavam desabrigadas e foram alojadas em escolas públicas e casas de parentes. Os passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, voltaram a enfrentar atrasos de voos na manhã de ontem, dessa vez por causa da má visibilidade. Pode passar. Segundo a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, entre 6h45 e 7h50, 10 voos internacionais foram transferidos, isso, vocês estão falando aí, para os aeroportos de Campinas e do Rio. As decolagens seguiram com atraso de até 2 horas. Está vendo que confundiu a questão da hora para o dia? E aí, por isso eu expliquei para vocês, né, da orientação espaço-temporal, como ela é importante para a gente. O aeroporto ficou 3 horas fechado na noite de quinta-feira e 28 aviões foram desviados. Parte da cobertura do terminal de cargas desabou. E aí? Gostaram? Foi ótimo. São duas temáticas que eu falei. Ele vai fazer esse exercício em casa. Com 28 famílias, com 28 aviões. Mas isso aí, de fato,
fazia ali no esquema, no aeroporto da cidade. Eu faço assim, Olha, aqui é um outro exercício. Nosso último exercício. Flexibilidade na leitura. Todo mundo está com papel? Vocês vão ler em voz alta, em voz baixa. Vocês vão ler para vocês esse texto. Devagarzinho, e vocês vão fazer a separação, porque as palavras estão todas juntas, uma seguida da outra. Então tem que ler devagarzinho para poder fazer a separação correta. Estão conseguindo? Quem enxerga bem aí, pode, tem que ler devagarzinho, vai lendo devagar para fazer a separação correta. Tem que ser vista só fazer várias. Ok? Dá para a gente ler? Dá? Então vamos lá. O que está escrito aí? Isso aí. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez agradeço também a disponibilidade de vocês estarem aqui, acompanharem aí, participarem ativamente. E é disso que a gente precisa, né? Como eu falei, grupos para a gente se integrar, se socializar, se conhecer, trocar experiências, aprender coisas novas. Assim que a gente mantém a nossa qualidade de vida, viu? Uma coisa boa da arte. Com certeza. Então, bom dia a todos, excelente feriado aí nessa semana. Vocês não sabem a tensão sobre a qual eu coloquei essa palestra. O meu medo era trazer para cá os exercícios que ela passa comigo. Aí eu ia ser massacrado pelo convidado. Mas felizmente tal aconteceu, e nós tivemos não só a alegria, mas o privilégio de recebemos mais informações, mais conhecimentos sobre esse importantíssimo problema que é da nossa memória, não é? Muito obrigado, Isabel. Por nada. Por essa aula magistral que você nos passou, não é? Esperamos que possamos contar outras oportunidades que você aqui presente. Posso me organizar. Porque, sem dúvida nenhuma, foi uma manhã de proveito inesquecível. Né? Queira você aqui receber nas mãos da professora Maria Felisberto um registro da sua participação. E é uma pena que você não possa vir estar aqui, nós teremos um coquetel de encerramento desse ciclo de palestras, né? E depois dessa... Aliás, eu faço questão de registrar, vocês não perceberam a propaganda subliminar que ela fez a respeito do trabalho dela no consultório dela, não é? Porque
porque vai sair gente daqui, porque eu já ouvi, é o consultório dela, quer dizer, ela já vendeu o peixe. Mas é porque ele abaixa. Mas eu não podia ficar só na teoria, né? Na teoria, tinha que dar uma coisa na prática também, né? Como que acontece? Então aí, muito obrigado. Muito obrigado.